Olha, a menopausa nada mais é do que aquele período em que ocorre o cansaço das glândulas, no caso produtoras de hormônios sexuais, que nós mulheres são os ovários, e que ocorre com todas as outras glândulas. Por exemplo, a hipófise começa a funcionar menos, a tireoide começa a funcionar menos, mas na mulher fica muito marcado esse declínio dos hormônios sexuais, né? Estrogênio, progesterona, a própria testosterona. Então começa a haver uma redução. Isso começa a gerar uma opção de sintomas. Por exemplo, a pele vai ficando mais ressecada, a textura do cabelo muda e principalmente a mulher começa a se preparar totalmente para deixar de menstruar, ou seja, acabam os ciclos menstruais, findando aquela fase que a gente diria que é a fase produtiva em relação a gerar filhos, né? Então a menopausa é este momento. Você tem uma pré-menopausa, que é o climatério, né? Aquela questão que começa a ter sintomas, você está entrando na menopausa, é quando vai falhando os hormônios, e é tão interessante porque os hormônios vão baixando, mas os hormônios estimuladores da produção do ovário, que é dentro do cérebro, que é a FSH e o LH, vão aumentando. Então, se você faz um acompanhamento médico bacaninha, fazendo seus exames anuais, você vai vendo que o FSH e o LH vão subindo. Por que vão subindo? Porque como o ovário está funcionando menos, a hipófise produz mais FSH e mais LH para estimular o ovário. Uma tentativa de fazer assim, não desiste não, vamos lá, mais um pouquinho, né? Então, é importante ver o início da menopausa por essa subida do FSH e do LH, que são hormônios dentro do cérebro. Se você esperar para ver o estrogênio, o estriol, o estradiol, a testosterona e a progesterona baixa, você tem muito pouco o que fazer nessa coisa intermediária. Porque quando a gente pega o FSH e o LH aumentando, a gente pode ainda manter um tempo e dar um tratamento bem melhor. Bia, e aí quando você está falando aí de hormônios, enfim, a gente escuta muito, né? Eu não conheço muito, não é minha área, mas assim, eu acho que eu estou começando a entrar na menopausa, eu estou sentindo um calor imenso. As mulheres reclamam muito desse calor. Seria isso aí? É o fogacho, né? Isso é um indício de menopausa ou início de menopausa, depende do organismo. Então, existe um calor, uma sudorese, então as mulheres reclamam muito, e é uma sudorese que começa aqui na nuca, molha o cabelo todo, é muito intenso, e às vezes vem tipo assim, a temperatura sobe rapidamente, e aí daqui a pouco frio, então começa aquela mulher que está dormindo, ela tira o edredom, aí daqui a pouco ela puxa o edredom e tira o edredom. Então esses sintomas dá para ser tratado, a pessoa não precisa ficar sofrendo, né, porque é muito ruim. Por isso que eu estou dizendo, se você observa bem essa paciente, por exemplo, eu peço esses exames para meus pacientes de 6 em 6 meses ou anual, depende da idade. Em média, depois dos 50, eu peço de 6 em 6 meses. Por quê? Porque aí você vê que essa transição vai ocorrer e aí você pode fazer reposições muito suaves, né? Eu, particularmente, gosto muito da reposição à base de bioidênticos. O que são bioidênticos? São os hormônios que você usa na pele, tá? E por que bioidêntico? Porque as pessoas falam muito, tipo assim, fulano tomou o remédio e aí desenvolveu câncer, fulano. Mas se a gente pensar bem, gente, se eu estou repondo bioidênticos, eu estou repondo hormônios que o meu organismo sempre teve. Não é uma coisa nova. O meu organismo sempre teve estrogênio, sempre teve progesterona, sempre teve testosterona. Se é igual, a probabilidade de me fazer mal é muito reduzida. O que acontece é que quando você pega a menopausa já muito, sem esse acompanhamento da transição, você tem que repor com hormônios muito sintéticos, muito fortes. E aí pode abrir realmente o risco de desenvolvimento de câncer. Não porque o hormônio porque não é o teu hormônio. Por isso que o bioidêntico é uma coisa interessante que dá para fazer suavemente. Claro que na mulher tem que ter aquele exame genético para provar que ela não tem a genética do câncer de mama. Isso é importantíssimo. Bia, e essa coisa que as mulheres falam, né, assim, a menopausa, como se fosse um sinônimo de velhice, minha vida mudou, eu não vou ser mais uma garotinha. Olha, eu acho que isso depende muito da visão de mundo que cada mulher tem.
Numa sociedade em que você exalta a beleza física ou a juventude do corpo, isso é muito doloroso. Agora, tem que ver se você vai comprar essa ideia, porque eu acho que a gente envelhecer é um privilégio dado a poucos. Quem não envelhece morreu antes, ficou pelo meio do caminho. A gente está no meio de uma pandemia. Quantos dos que estão indo não gostariam de envelhecer? Então a gente tem que refletir de outra forma. A idade traz uma sabedoria, a idade traz a seletividade. Eu seleciono mais o que eu quero. Você começa a pensar assim, tenho menos tempo a perder. Então não posso me dar o luxo de dizer sim por educação. Eu vou dizer sim porque eu quero, ou vou dizer não porque eu não quero. Então, se a gente não tem essa noção de que esse tempo extra, né, que nós estamos ganhando, porque, por exemplo, na época de Dom Pedro, a meia-vida, a média de vida era 40 anos no máximo, 30 e pouco, né? Então, assim, a gente hoje está tendo o privilégio de chegar a 80, a 90, né? A gente tem que se reinventar, porque a gente ganhou um tempo extra que não é pouco. É uma vida inteira no início do século passado. Então, a gente tem que ver o seguinte, sabedoria. Não dá para ter sabedoria quando você é jovem, porque quando a gente é jovem a gente tem pressa, a gente tem impulsos, a gente tem uma ligação sexual muito mais forte, mas quando a gente vai envelhecendo muda. A gente começa a ver que sexo é até importante, mas muito mais importante é alguém que faz a gente rir. Que é muito mais importante uma leitura que me faça criar conexões espirituais. Eu hoje botei um negócio na minha rede social que não é nem minha, é do Felipe Guga, ou Felipe Guga, que eu gosto muito das coisas dele. E que é assim, harmonização. Aí ele tira a facial e bota espiritual. Então, eu acho o seguinte, não sou contra quem faz harmonização, quem cuida da questão estética, mas não dá para relaxar com a questão espiritual, com a questão da sabedoria. É isso que a idade... Evolução. Exatamente. É isso que a idade traz de bom. E eu acho que se a gente for pensar bem, é uma hora que a gente tem que ter mais silêncio, tem que ter mais relaxamento, tem que ter mais valores, tem que ter mais ética, entendeu? Não dá para ficar com o corpo mais maduro, com uma mente tão jovem. Então existe uma harmonia. E eu acho que quem não viu isso, né? Quem não viu isso está perdendo uma grande fase da vida. Eu estou achando envelhecer muito bacana.